Então são esses só que eu queria reforçar e voltando para a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eu vou ler aqui na versão NVI, né, para facilitar para os irmãos que estão lá no Data Show, mas acompanhe na sua versão, enfim, aquela que lhe parecer melhor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga para a pessoa do seu lado: comer, vestir e beber. Você pode dizer isso para o outro lado da pessoa assim: comer, vestir e beber. Ok? Vamos ao versículo 33 mais uma vez. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pai, nós te louvamos agora há pouco. Saiu da nossa boca hinos e louvores de gratidão a Ti. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e com certeza por aquilo que Tu fará. Senhor, que essa palavra, Senhor, assim como tem queimado dentro de mim nesses dias, Senhor, o Senhor tem me levado a esse lugar de atenção. Que assim também, Senhor, encontre repouso na vida dos meus irmãos, naqueles que estão vendo a gente pelas nossas redes sociais, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Você que vai fazer a anotação dessa palavra, o tema dela é vivendo acima do instinto. Vivendo acima do instinto. Preste bem atenção que nessa noite eu quero levar você a pensar sobre de que forma a vida que você está vivendo, a forma como você está traçando os seus objetivos, a forma como você, de alguma forma, de alguma maneira, tem colocado isso diante do Senhor. Entenda uma coisa, preste bem atenção que eu quero dizer para você. Nada, absolutamente nada, que eu e você possamos de alguma forma fazer ou qualquer outra coisa que venha, digamos assim, tentar ajudar Deus em fazer alguma coisa, nada disso é perdido. Tudo Deus aproveita para entregar e novamente fazer conforme Ele deseja. Quem crê assim, diga amém. A verdade é que eu e você tomamos decisões. Ponto. As escolhas são nossas. As decisões são nossas. Então eu e você estamos exatamente onde nós decidimos estar. Olha que interessante isso. Pastor, mas olhe bem, né? Eu estou desse jeito, estou vivendo essa situação, eu estou vivendo dessa forma. Para e pensa, dá uma segurada e começa a pensar naquilo que você tem decidido, naquilo que você escolheu.
naquilo que de alguma forma, sabe, teve nas tuas frentes, assim, escolhas, e você de repente decidiu por uma necessidade, decidiu por um prazer. Entende? Existe uma coisa que muitos de nós queremos ser negacionistas em relação à nossa própria vida. Eu digo para você porque se de alguma forma nós somos um fruto, né? Onde Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o homem caído, ele pecou, ele errou, né? Ele foi induzido ao erro. Você conhece a história, no Gênesis isso é muito claro. Na qual é apresentada uma possibilidade, onde Deus deu uma ordem para ele, dizendo assim, ó, Adão, sobre tudo que existe no Éden, você pode fazer tudo, está tudo certo. Só não coma do fruto do bem e do mal. Agora, a Bíblia deixa clara que Satanás, na sua astúcia, Satanás, na sua forma sutil de trazer erros em nossas vidas e colocações, como eu sempre digo, ninguém aqui tropeça em pedra grande. O tropeçar sempre, quase sempre em pequenas coisas, é aquele sentimentozinho que você vai, em vez de resolver, você vai guardando. Aquelas coisas que vão virando avalanche, né? E daqui a pouco se tornam incontroláveis. Você vê que até naquele lugar, Satanás de alguma forma tentou induzir, e isso aconteceu. Porque quando Deus então desceu para ter comunhão com o homem, que Deus chamou o homem, a primeira resposta de Adão se colocando foi o seguinte, ó, foi a mulher que tu me deste. Então, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, sabe, diante de uma alma que grita e um corpo que, carne que vibra, sempre a gente vai dizer assim, ó, foi o outro. Sempre foi essa situação. Sempre foi isso. Eu estou isso por causa disso, porque se fosse desse jeito, sempre é os outros. Sabe aquele exemplo de quando a gente dá, eu já cansei de falar aqui sobre uma pessoa que foi ao médico e disse que tudo nela doía, né? Lembra dessa história? Acho que o pastor Alvo contava muito ela, né? Tudo nela doía. E ele chegava, e ela chegou e falou assim, doutor, eu quero que o senhor me analise, porque tudo em mim está doendo. E ela começou, e o médico falou assim, tá, então aponte para saber onde é que está doendo. Ela falou assim, ó, dói minha canela, dói minha panturrilha, dói meu ombro. E começou, e onde ela tocava doía. E o médico pegou e falou assim, rapaz, ainda aqui sua mão. Foi ver, era o dedo da senhora que estava quebrado. De fato, onde ela tocava, doía. Só que ela procurou um médico para resolver um problema que ela achava que era externo. E aqui, irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Quando eu digo nós, eu estou falando todos nós, a igreja como um todo. Não só a Nova Aliança, mas a igreja de Cristo na terra. A gente está vivendo um tempo bem difícil. Onde as pessoas procuram conselhos, mas elas não querem direção. Elas querem a direção, mas não querem uma correção. Você está entendendo? As pessoas procuram, sabe, uma direção. O que eu faço sobre isso? E aí vai lá e busca. E eu não estou dizendo só com pessoas, a maioria das coisas é Deus falando no secreto. A maioria das coisas é o Senhor já falando no coração. Diz, você tem que fazer isso. Não, mas espera aí, Deus. Não é desse jeito. Não, mas você tem que fazer, porque olha só, você tem que fazer dessa forma e a pessoa fala assim, não, acho que eu estou ouvindo eu dormir de barriga cheia, só pode. Às vezes o sonho é tão visível, assim, o sonho é tão real que Deus está mostrando, dizendo assim, ó, não faz isso. E a pessoa amanhece para dar uma resposta e vai lá, tudo ao contrário. Nós vivemos tempos difíceis, igreja. É muito difícil, sabe por quê? Porque a realidade que eu e você vivemos nos impulsiona a favorecer muito o homem. A favorecer a centralidade do homem. Então o homem tem que ser pleno, o homem tem que ser isso, o homem tem que ser dessa forma. E cada vez mais o distanciamento das coisas de Deus estão acontecendo. Sim ou não? Irmão, você para analisar. Sabe, você vê hoje, por exemplo, os principais influencers, vamos assim dizer. Irmãos, de cada 10, lógico, cada um tem o seu segmento, mas na maioria dos casos você vai procurar hoje o cara que no YouTube tem mais visualização. Eu nem sei, mas talvez seja um cara que fala coisa que não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. O cara aprendeu a fazer tal coisa lá e o povo está lá curtindo. Agora quando você vai ouvir alguma coisa, você vai ver lá, pregação ao vivo, culto ao vivo, tem 5, 10, 15. Agora, outra coisa que chama mais atenção, meu Deus, o povo vibra, sabe, é uma realidade. Diga para a pessoa do seu lado, nós vivemos tempos difíceis.
E sabe quando eu me deparo sobre esse texto, ou sobre Mateus 6, que é uma continuação de Mateus 5, ou seja, é um tempo em que Jesus está ensinando aos discípulos, presta atenção. E consequentemente quem estava presente também era a multidão. Então a palavra era para os discípulos, mas todo mundo ouvia. Porque Jesus era um cara que entendia sobre as coisas, ele dizia assim, eu não posso perder tempo, eu tenho que aproveitar. Então ele ia lá para um lugar alto, onde, por exemplo, a voz saía, todo mundo ouvia, e ele começava a falar. E aqui, se você for analisar, Jesus começa Mateus 6 descaracterizando a religiosidade. Ele começa, tirando tudo aquilo que se via na época da religiosidade. Ele trata sobre o jejum, ele fala sobre esmola, ele fala sobre tudo isso. Mas aqui nesse texto, ele começa a dizer o seguinte, mas preste atenção. Eu estou vendo que vocês precisam entender mais sobre o que é servir a dois senhores. Não pode. Nós não podemos servir a dois senhores. Quem acredita assim, diga amém. Irmãos, Jesus, o que veio à terra, enviado por Deus, abriu a boca e reconheceu que havia o quê? Um outro Senhor. E ele trata a figura de Mamon, o dinheiro, faz assim comigo, dinheiro, como um Deus também. Como um Senhor. E ele coloca em evidência isso de tal forma que não podeis servir a dois senhores. Aí você fala assim, pastor, mas o problema é o dinheiro. Não, o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Irmãos, um dos maiores índices de separação de casais, além de outros, mas um dos primeiros é o quê? Finança. É quando você, por exemplo, cara, você quer bancar tudo, você quer fazer o cara, e aí você não traz a realidade, principalmente quem está no começo de um casamento ali, né? Você supre de tudo, não, porque minha mulher é isso, porque aquilo, está errado, claro que não. Só que quando começa a faltar o dinheiro, começam as brigas. Começa a necessidade de manter um padrão. E aí? Irmãos, andar de bicicleta é maravilhoso. Mas andar num carro com ar-condicionado é melhor ainda, né? Diga para a pessoa do seu lado, ou não é melhor? Depois que você conhece coisa boa, para depois voltar, é ruim, irmão. É ou não é verdade? Agora o problema é onde está teu coração, tá as tuas prioridades. Não é sobre andar só na bicicleta para dizer assim, não, é porque eu estou... Não, irmão, se você tem a oportunidade de andar de bicicleta, dê glória a Deus. Se você tem a oportunidade de andar de carro com ar-condicionado, dê glória a Deus. Agora também dê glória a Deus quando não tiver o ar-condicionado e não tiver a bicicleta. Deus te deu 2 pés e uma perna para você caminhar. Quantos estão entendendo? A questão é essa. Nós vivemos um tempo, por isso que eu digo que é um tempo difícil, sabe por quê? Porque primeiro, a concupiscência dos olhos nos leva a comparações. Então a minha vida é pautada mais por aquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, vocês veem eu com essa roupa aqui, como quem diz assim, nossa, né? Só que você não sabe o que está por trás. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? E quando você fala assim, pastor, mas por que o tema da palavra é vivendo acima do instinto? É simples. Porque um homem não convertido, uma mulher não convertida, alguém que não está cheio do Espírito Santo de Deus, ela vive um vício que é carnal. E ela se move, atrás de prazer. Ela se move acima de necessidades e esquece do propósito que Deus tem para a vida dela. Quantos cristãos tem nessa noite que diga amém? E eu quero te mostrar, dentro desses textos, a coisa mais simples e direta, como eu tenho falado todos os domingos. Se nós aprendêssemos a meditar sobre o que está escrito, e não querer inventar fora disso, irmãos, nós éramos pessoas maravilhosas cada dia. É só pegar a palavra de Deus, trazer para dentro de nós e dizer assim, Espírito Santo, me ajuda a só viver isso. Quando nós estivermos com tudo pronto aqui, eu pedi para o Glauco, que é o rapaz que fez a nossa divisão de drywall, acima da porta, não sei se os irmãos lembram, tinha um vidro, né? Quem olhava daqui para fora tinha um vidro lá vazado, né? Eu mandei levantar, porque eu vou escrever uma placa, uma coisa, uma faixa,
exatamente assim, ó, quando quem desce da arquibancada, da galeria, ou quem sai daqui, a frase vai ser essa: agora vá e viva o que aprendeu. Você está entendendo? Todos que virem ao culto e receberem a palavra vão sair de lá lendo assim, ó: epa, agora eu tenho que ir lá fora viver aquilo que eu aprendi. Aí é com cada um. Tem gente que está me olhando aqui pensando, sabe, daqui a pouco tem um jogo do Flamengo. Tem gente que daqui a pouco está, sabe, amanhã de manhã, rapaz, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo outro. E aí você vai fazer o que está na placa. Agora vá e viva o que colocou em seu coração. Voltando para o texto, no versículo 26 e 25 e 27, de 25 a 27 de Mateus 6, eu queria que colocasse ali na tela, por favor. Jesus diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês a alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você já viu aquelas pessoas que estão correndo para tudo? Eu tenho que correr para ganhar tempo, eu tenho que correr para ganhar tempo. Está aqui. Como é que está teu coração nesses dias? Pastor, o que o senhor acha que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar todo mundo se vestir de branco agora para cima do monte e dizer: vem Jesus. Não, não é isso. Eu estou falando sobre um coração alinhado com aquilo que Deus espera. Porque quando esse coração está alinhado com Deus espera, eu compreendo que a minha vida não pode ser movida pelas necessidades. Você diz para a pessoa do seu lado: você não pode ser movido por necessidade. O que Jesus deixa muito claro nesses 12 versículos é mostrando para os discípulos e para as multidões o seguinte: como é que está o coração de vocês? Qual é a realidade que cada um está falando? Porque aqui necessidade é comer, é vestir, é pagar contas, é resolver problemas. Ah, pastor, tu falar isso aí é a mesma coisa de que chover na chuva, molhar na chuva, eu sei disso. Mas como é que está a tua vida hoje? Como é que está teu coração diante de tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Você está no automático de só viver por necessidades? Sabe qual é o perigo disso, irmãos? Sabe qual é o perigo da gente ter respostas prontas na ponta da língua? Sabe qual é o perigo para o cristão? É quando há necessidade, e ela existe, ela é real, mas ela não pode ser tudo na nossa vida. Sabe, ela vira uma forma e um estilo de vida. Onde você, tudo na sua vida, você dá desculpa porque tem uma necessidade para ser sanada. E eu não estou aqui de forma alguma com nenhum tipo de ponderamento, o contrário daquilo que você decidiu para a sua vida. Eu estou ministrando a palavra de Deus. E eu vou mostrar para você que, pelo fato da necessidade, e aqui é um problema, e talvez para muitos pode ser até, não é bem isso. Cada um pensa como quer. Mas quando você vive com esse entendimento de só correr atrás da necessidade, você não consegue nem valorizar o que tem. Você não consegue parar e dizer assim: Senhor, obrigado pela casa, obrigado pelo carro, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela empresa. Mas por quê? Porque tem uma necessidade, então vamos correr, vamos fazer, tem que fazer. Irmãos, para mim, quando eu fazia esse esboço, o Senhor me levou a exatamente essa claridade. Sabe qual é? Deus então levanta Moisés para tirar o povo de uma escravidão. Deus levanta Moisés para dizer assim: ó, vai lá e tira meu povo do Egito. Sim ou não? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 16, por favor. Do versículo 1 ao 3. Bota ali no Data Show. Preste bem atenção. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Preste atenção. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se. Diga para a pessoa: reclamou. Fala para ela: murmurou. Diga assim: ó, foi todo mundo.
Não foi só os mais velhos, todo mundo. A Moisés e Arão, versículo 3. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor, olha só, irmão, nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Olha aqui para mim. Quem vive nesse estilo de vida, correndo para cima e para baixo, não tem tempo para validar o que Deus está fazendo. E aqui é um problema, irmãos. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele analisa os nossos corações. E a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Irmãos, preste atenção à cena aqui. Todo o povo começou a reclamar. Agora veja bem, não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia. E você conhece a história. Você sabe o que Deus permitiu esse povo viver. Mas nos versículos seguintes você vai ver Deus então, peraí. Eu vou solucionar o povo. Se o problema deles é comida, se o problema deles é isso, então tá. Todos os dias, no finalzinho do dia, vai cair codornas. E no outro dia de manhã, vai sair o quê? Pão fresco. Que era o maná. Sabe o que aconteceu? Ainda assim não foi suficiente. Só porque eles entendiam que a prioridade naquele momento era a sua... Bate aí, ó. Barriga. As minhas necessidades são primeiro. As minhas necessidades são primeiro. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus 25 e 27, de 25 ao 27, e o Senhor fala. Ele fala exatamente sobre isso no versículo 25 e 27, olha o que diz lá, ó. Portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, nem a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Irmãos, eu não estou aqui nessa noite de maneira alguma querendo trazer coisas, nossa pastor, não, eu estou falando você, pelo amor de Deus, o tempo está findando. Jesus está voltando, e como que está a sua vida hoje? Pare e pensa. Você tem corrido só atrás das necessidades, cuide para que você não se torne uma pessoa ingrata por isso. Cuide para que no teu coração não haja comparações, porque fulano tem eu não, porque fulano dessa forma eu não, porque olha só o que eu tenho que fazer, como se tivesse uma justiça própria. Como eu falei no começo, cada um anda na luz que tem. Agora, olha o que interessante, nos versículos, por favor, 28 e 30, falam outro tipo de pessoas, irmãos. Que essas pessoas, além das necessidades, elas só se movimentam pelo prazer. Só pelo prazer. É errado você ter boas coisas? Não, já dizemos isso várias vezes. É errado você querer coisas boas, é errado você querer ter bons carros, é errado, não, pelo contrário. Isso é o desejo, você tem que almejar isso, você tem que querer ser o melhor, você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade, você tem que estar em primeiro lugar em todas as coisas, faz parte do servo de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez cabeça e não cauda. Entende que existe um ambiente onde, por exemplo, você precisa buscar isso para mim, para a sua vida? É aquela história que todo mundo diz, o bom é inimigo do excelente, e Deus quer ver isso nos dias de hoje. Não é, se for para resolver um problema, vamos fazer mais ou menos. Com Deus não existe gambiarra. Não é fazer do jeito que dá, não, é porque, sabe, eu estou bem aqui, está tudo certo. E o Senhor não só clamando, mas apontando, falando, dizendo assim, tem mais coisa, tem coisas que você precisa ajustar. Não, mas tá bom. Irmãos, não confunda as coisas. Olha o que o texto diz em versículo 28 e 30, diz assim, ó. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês? E olha o que ele diz, homens de pequena fé. Você consegue profetizar no seu irmão do seu lado? Você não é essa pessoa.
Irmãos, querer prazer, preste atenção aqui para mim, não é errado. O errado é que esse prazer torna-se o centro da tua vida. Você está entendendo? Não é errado você querer passear. Não é errado. Não é errado você viajar. Não é errado, não é, irmão. Pelo contrário, vá. Se você tem disponibilidade, vá. Se você quer, faça. O problema é como isso se torna o que na sua vida? Uma prioridade. Esse ano não está legal, não consegui viajar nenhuma vez. Tá, mas você não viajou, olha os livramentos que Deus te deu. Olha as contas que você está pagando. Quantas vezes no ano você não ficou doente? Não, mas é porque eu não viajei esse ano, parece que esse ano não rendeu. Como? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, Jesus dizia o seguinte, presta atenção, os passarinhos lá, vocês já viram os passarinhos? Pois é. Olha só, eles não têm onde guardar, eles todos os dias têm dessa forma. Para que você está desse jeito? Por que você vive dessa forma? Não, que se eu não tiver um iPhone 40, não está bem. Não, porque se eu não tiver, não está legal. Porque se eu não comer isso, é uma prova de que eu estou... Irmãos, pelo amor de Deus. Lembra que eu falei? Assim como a gente tropeça em pequenas coisas, a gente tem que começar a validar as pequenas coisas. Não é isso? Seja fiel no pouco, que no muito vou te colocar. Não é dessa forma. Mas hoje a gente vive um tempo, irmãos, onde isso é difícil de ser colocado. Sabe por quê? Porque quem vive pelos prazeres, irmãos, escute o que eu vou dizer. Todas as suas escolhas, elas não são profundas, elas são superficiais. Tudo. Você pode prestar atenção que uma pessoa que só vive pelo prazer, ela vive mudando de tudo que é lugar. Aqui não está bom para mim. Aqui não está bom, vamos para tal lugar. Aqui não está bom, vou para tal lugar. É uma mudança de trabalho, de emprego, sabe? Pede para Deus abrir porta e Deus vai lá e abre. Não, mas essa não está. 2 meses depois vai. E aí acha que isso é bonito, acha que isso é legal. Não, mas eu estou buscando o meu prazer. Repito, irmãos. Quem sou eu para dizer quem está errado ou quem está certo? Mas a palavra de Deus me ensina que quando eu tenho um coração ensinável, Deus faz assim, ó, e honra. Quem é uma pessoa de dura cerviz? Em outras palavras, soberbo, sabe o que Deus faz? Resiste. Mas dá graça aos humildes. Você tem vivido como? Como é que está a sua vida? É uma correria que ninguém consegue te achar, sabe? Você não tem mais tempo para nada. Fala de necessidade. Eu preciso suprir as minhas necessidades. Como é que está o prazer na sua vida? Como é que as pessoas chegam até você? Porque prazer fala exatamente sobre esse lugar onde, por exemplo, eu tenho que ser tudo, é tudo. Tudo sou eu. Tudo exatamente sou eu. Então, se está bem para mim, eu não estou nem aí. Se minha esposa, os filhos... Não, se eu estou bem, está tudo certo. Não, se eu for naquele... Não, eu tenho que estar bem, porque se eu não estiver bem... E sabe, irmãos, quando eu disse sobre escolhas superficiais, quem lembra aqui da história de Esaú? Abre lá para mim, por favor, em Gênesis, capítulo 25, do 29 ao 34. Todo mundo sabe aqui que é uma das passagens, eu vou dizer assim, que comprovam as pessoas que vivem só pelo prazer. Porque uma pessoa que vive só pelo prazer, como eu disse, ela não é profunda. Ela não tem raiz. Hoje está bem porque gostou da palavra, mas semana que vem eu vou visitar outra igreja que essa não... Estava conversando com o pastor Jonas, ele me falou um negócio. Não, mas o pastor Jonas não... Estava falando com o pastor Aurélio, ele me disse uma coisa. Não, o pastor Aurélio falou uma coisa aqui. Falou com o pastor Itamar. Pastor Abel, não. Eu queria que eles falassem coisa para o meu... Bate no peito assim, ó, para o meu prazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Olha o que Esaú fala aqui, irmãos. Ele diz assim, ó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Diga assim comigo, prazer. Voltando do campo. E pediu-lhe, por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí.
Estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Olha aqui, irmãos. Uma pessoa que vive só pelo prazer, ela se acha esperto, mas ela só é passada por trás. Você pode ver uma pessoa que só quer, sabe, preencher, só leva tombo. É impressionante, só leva ferro. Sabe, só leva ferro. Tudo que põe a mão tem alguma coisa errada. Sobre o que vai fazer, sabe, atrasa alguma coisa. Estava quase saindo, né? Mas é porque quando sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Atrasa tudo. Sabe o que eu quero dizer nessa noite em nome de Jesus, irmãos? Que a gente precisa e tem como entender que esse homem sem Jesus, caído sem Jesus, ele vai viver assim. Eu estou falando para pessoas aqui que estão me vendo pelo YouTube, pelo Instagram, que está aqui dentro, que conhecem a palavra de Deus há anos. Mas infelizmente, eu não estou apontando para ninguém, porque isso falou primeiro comigo, Abel, veja como é que está a sua vida. Irmãos, porque a gente para se perder, não precisa de muita coisa não. É só não ouvir mais a voz de Deus. É achar que está o grandão, é achar que está o bonzão. E aí? Está dando tudo certo? As coisas estão acontecendo? Eu comentava com meus pais, quarta-feira, né? Foi quarta que a gente... Irmãos, você não tem ideia das coisas. Você não tem ideia das pessoas chegam, elas falam, elas dizem, e elas acham que está tudo certo. Sabe, irmãos, eu vejo nesses dias tantas coisas acontecendo, tantas pessoas se perdendo, pessoas boas, preciosas, queridas. Mas quando elas travam o coração delas, elas são duras. Elas não se deixam tratar. E isso a palavra do Senhor diz que Ele vai tratar com elas. Então quando você vê alguém murmurando, reclamando sobre qualquer coisa, deixa eu te dizer uma coisa, fique calado. Só ore por essa pessoa. Porque ela já está cega. Ela já não escuta mais nada. Ela já está de um jeito que tipo assim, o que você vai falar? Primeiro já sabe tudo, né? Primeira coisa é o seguinte, e aí, não, Deus falou comigo. Meu Deus, se Deus falou contigo, quem somos nós? Pobres mortais. Se Deus disse para você fazer isso, meu irmão, então vai e faça. Agora nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas se acham, como diz a palavra, né? Pastores de si mesmo. Sabe o que é pastor de si mesmo? Me feriram. A palavra do Senhor diz sobre isso, diz aquilo. Tá, mas é para te ler, para ti, não é para os outros. Não, mas isso é para os outros. Não é para mim, pelo amor de Deus, igreja. Olha o que Esaú aqui. Olha o que. Continua, desculpa, perdão. Voltando para o texto, 32. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? Olha, irmãos, olha a cena. Um cara com fome. Ele nem parou para pensar o que o outro prometeu. Era o direito de primogenitura. Era simplesmente a unção dobrada daquilo que Deus tinha derramado sobre essa família. E o cara pensando no bucho. Você entende que quem vive pelo prazer só decide errado? Acha que está decidindo certo, mas só decide errado. O texto continua. Jacó, porém, insistiu. Jacó não era bobo nem nada, né? Nós vamos falar de Jacó aqui. Ele disse assim, ó, jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Diga assim comigo: quem quer prazer, despeja, joga fora, não dá valor a tudo que Deus quer entregar. É isso que acontece. Pastor, mas num tempo atrás a minha vida era desse jeito. Mas pare e pensa onde que você errou.
A Bíblia não diz que lembra-te de cair, se reconcilia e vai, e avança? Pronto, nós estamos falando sobre isso nessa noite. Eu estou mostrando para você tipos de pessoas que caminham a partir de um princípio que o Senhor ensinou. E se eu fosse você, quando chegasse em casa, meditasse sobre isso. Vai lá de Mateus 5 até o 6, você vai ver o Senhor pontuando, passo a passo, algo importante. Irmãos, por favor, não se venda pelo prazer. Não negocie pelo prazer. Irmãos, isso é triste, porque você sabe o que hoje o Oriente Médio sofre muito por causa disso, irmãos. Algumas decisões erradas, geracionais. Aí você para e pensa assim, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Claro que tem. É diretamente ligado a você, nas suas ações hoje. Amanhã você tem alguma coisa para decidir. E aí, você vai decidir como? Você está entendendo que o Senhor, Ele analisa o nosso coração, Ele traz à tona, a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Alguém que é guiado pelo prazer, meu irmão, não consegue experimentar da plenitude de Deus. Pelo contrário, passa tudo pelas suas mãos, como a areia do mar. E aí a gente vive um ciclo. Porque quem vive pelo prazer, sempre vive o mesmo ciclo. Cria um relacionamento com 2, 3 pessoas, daqui a pouco começa uma brigaiada entre eles. Daqui a pouco aquele que era amigo começa a falar mal, porque quem fala de mim para ti, fala de ti para mim. Já viu aquele ditado? Aí começa, sabe, a questão financeira, dá 2, 3 meses, melhora, daqui a pouco eu não vou fazer mais meu papel, não devo, volta tudo de novo. Sabe, e esse ciclo, esse é um ciclo de alguém que ainda não entendeu que o Senhor quer que ele não viva dessa forma. Porque é clara a palavra, irmãos. Esse ano nós vamos fazer 31 anos de comunidade, é isso? É, né? 31 anos. Irmão, muita gente já passou por aqui, irmão. Não é não, pastor Hélio? Muita gente. Muita gente. E eu digo para você, muita gente que o Senhor, se assim o permitir, vai voltar. Vai voltar. E quando voltar, sabe o que eles vão entender e vão explicar e vão falar? Você pode esperar o que eu vou dizer. Rapaz, eu decidi por uma necessidade. E eu saí para buscar um prazer. Sabe, igreja, o Senhor Jesus está assim, ó, se arrumando para voltar. Entende o que eu quero dizer? Não, Jesus, ele não está assim, ó. Você acha que Jesus ele está lá numa rede lá? Isso é eu que estou falando, tá, igreja? Não vai dizer que isso é doutrina, não. Você acha que Jesus está lá, não? Se alguém te promete algo de valor, e você fez por isso, e o seu pai diz assim, isso é seu por direito, vai lá buscar. Só que você só vai quando eu mandar. Para e pensa, irmãos. Para e pensa como Jesus está. Quero buscar minha noiva. Quero buscar o que é meu. Eu quero buscar o que é meu. E eu e você aí estamos perdendo tempo por necessidade e prazer. Pastor, mas o senhor não conhece, meu coração é ferido. Oh, meu querido. Existe um bálsamo que transforma todas as coisas. E sabe o que é importante? Está acessível a todos nós. É só dizer sim. Eis-me aqui. Pastor, mas como que é isso? É só abrir a boca e dizer aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero viver por necessidade. Eu não quero mais que os prazeres me dirijam. Mas eu quero entrar no lugar de propósito. Quantos querem assim? Diga amém. Olha o que diz no versículo 31 e 34. Diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar lá? Mateus 6, 31 e 34. Senão eu leio aqui. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Quantos aqui têm Deus
Quantos aqui tem Deus? Por favor, levante sua mão e diga assim: eu te tenho, Senhor. Eu te tenho verdadeiramente na minha vida. Agora você não precisa levantar a mão, não. A quantos Deus verdadeiramente tem? Todo mundo tem Deus. Agora quantos verdadeiramente Deus tem? A ponto de dizer assim, ó, faz isso, e você dizer, opa, meu pai falou para fazer. Você entendeu que todo mundo tem Deus? Agora quando Deus tem alguém, essa pessoa ela não fica titubeando, sabe por quê? Porque ela caminha pelo propósito que Deus a chamou. Irmãos, entenda quando você diz assim, ó, eu recebi o favor de Deus. Nunca esqueça que Ana recebeu um favor de Deus. Sheila falou sobre isso. O Senhor entregou um favor, lhe deu o filho que ele queria, que ela queria tanto. Mas sabe por que entregou? Porque ele sabia que ele devolveria para ela. Você quer um favor de Deus, então pare e pense se você está disponível e disposto a devolver para o Senhor. Quando você clama por favor de Deus, você tem que entender que Deus só derrama quando você sabe fazer o que tem que ser feito. Pastor, eu quero ter uma empresa, amém. Quero ganhar 5, amém. Quero. Agora Deus não vai acrescentar R$1 na tua vida, se Ele vai te perder. Pastor, mas a minha vida, tá, mas no pequeno você não faz. Ou você acha que ser pastor é, pronto, agora sou um pastor de igreja. Não, irmão. Jesus que é Jesus, preste atenção. Ele com 12 anos foi achado no meio de doutores. Ele baixou a bola e só foi aparecer novamente com quase 30 anos de idade. Sabe o que isso quer dizer? Você não quer viver os processos que as coisas têm que ser feitas na sua vida, na minha, na sua vida. A gente já quer aparecer grande. E só nasce grande filho de elefante, irmão. As coisas são pequenas. E as pequenas coisas movem as mãos de Deus. Você está entendendo? Movem a mão de Deus. E viver o propósito é entender que o meu Pai Celeste cuida de mim. Não é a tua conta bancária, não é o teu sobrenome, não é o que você pensa que é. É o Pai. Olha o que continua dizendo ali. Pois os gentios, olha só, irmãos. Volta lá no 32, por favor. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam dela. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, calma teu coração. Baixa a bola. Diga assim como profeta, viva o propósito. Versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Olha aí, irmãos, olha aí. E a sua justiça não é a minha, não é a da igreja, é a justiça de quem? Do Senhor. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quais são as coisas, irmão? Diga assim comigo: comida, o que vestir e o que beber. Você está vendo que tem tanta gente que usa esse versículo errado aí? Só vem para a igreja, busca Deus em primeiro lugar, que o Senhor vai resolver teu casamento. Não tem nada a ver com Deus, irmão. Vem para a igreja, porque começa a fazer isso, faz aquilo que Deus vai te entregar tal coisa. Irmãos, não é sobre isso. É muito claro, você quer que eu desenhe? Essa palavra é clara. Para quem entende o que é propósito. O propósito de Deus é você buscar a justiça dEle. É você andar conforme Ele quer, não da forma que você imagina. Não é da maneira que pastor, mas olha só, eu lembro que eu era... Irmãos, para Deus, esqueça isso. Propósito fala de sujeição. Propósito fala de você entender que de fato não são as suas necessidades, nem os seus prazeres que agradam a Deus, mas assim aquilo que você decide viver. Preste atenção que eu estou falando nessa noite para pessoas que precisam de uma vez por todas dizer basta, para. Porque Jesus está voltando. Irmãos, se você parar, e eu digo para você, se você puder fazer isso,
Vai no YouTube da igreja e pegue as palavras de que estão sendo ministradas. Tudo aponta para um tempo de posicionamento. Para um tempo de comprometimento, como o pastor Aurélio pregou no Geazão terça-feira. Nunca esqueçam, os irmãos, que a palavra do Senhor diz que o noivo veio buscar 10 virgens, porém só 5 eram prudentes. Então tudo que você fizer, tudo que você acha que está fazendo, leve à luz da palavra. E veja se isso está correto, se você se encaixa dentro disso. Depois você descansa. E quando for para descansar, analise tudo, se não está ficando nada para trás. Quantos estão entendendo o que eu estou falando sobre isso? E o texto continua, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha aqui, irmão. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Sabe, igreja? Quem entende sobre o propósito de Deus, não é que ele não tem preocupações. Não é sobre, claro que tem, todo mundo tem. Nós somos ainda estamos aqui, como diz o outro. Cada um tem sua responsabilidade. Mas eu estou falando sobre aquilo que você acrescenta em algo que tem que ser limitado. Não pode tocar a tua vida, não pode tirar do centro da vontade de Deus. Você não pode caminhar como alguém que não conheceu a Deus. Esses dias uma pessoa me ligou: pastor, onde é que o senhor está? Estou em tal lugar. Preciso conversar contigo. Aconteceu uma situação assim assada e eu estou que nem siri na lata, brabo. Como é que diz o ditado aqui? Atucanado. Estou atucanado. Falou sim. Vamos lá. Isso era você antes. Você não pode mais agir assim. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado: se você tem o fruto do Espírito, você não pode agir como queira. Você entendeu isso, irmão? Não, mas é porque, pastor, eu sou assim, porque a minha reação... Tudo bem, está tudo certo. Só que daí para frente, não é mais do jeito que você fazia. Existe um modelo, e o modelo é Cristo. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender que o que eu estou falando sobre propósito não nasceu agora. Não tem a ver com um mês atrás. Não é sobre isso. Há 2 anos atrás, Deus nos deu uma palavra sobre exatidão. Quem lembra? Efésios 2:10. Bota na tela para mim, por favor. Efésios 2:10. Paulo deixa exatamente claro, irmãos, o que nós éramos antes. Se você meditar em casa sobre Efésios 2, você vai ver o que eu e você éramos antes. Nós éramos perdidos, pecadores, nós estávamos entregues. Só que Cristo, através da sua graça, nos mostrou uma eternidade. Foi você que aceitou Ele. Aliás, Ele foi atrás de você e disse: não, você é o escolhido. E você disse sim. Uma vez que você abre a sua boca, crê com o coração e confessa, meu amigo, não é mais do seu jeito. O versículo 10 diz assim: porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Diga assim comigo: ser exato é obedecer, se sujeitar exatamente. Aí levanta a sua Bíblia assim, ó, o que a Bíblia diz nos meus dias. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Lucas, no capítulo 22, versículo 42, Jesus, em um dos momentos mais reais da vida de um homem. Imagina, meus irmãos, Jesus carregando o pecado de toda uma humanidade. Ele clamou ao Pai e o Pai não respondeu, porque você sabe muito bem que o Senhor não se mistura com pecado. Ele fez uma oração e a oração diz assim: ó, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é o propósito que você está vivendo? Agrada a você ou agrada o Senhor? Entende que nessa noite, eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar onde nós precisamos sim vencer esse instinto de um homem sem Deus, de uma mulher sem Deus, de alguém que parece que está tudo certo do jeito que está. Irmãos, Jesus está voltando.
E Ele não vem buscar pessoas que só correm atrás das suas necessidades ou que vivem pelos seus prazeres, mas homens e mulheres que decidiram viver o propósito de Deus na terra. E isso tem a ver com você vencer os teus medos, você reconhecer as suas falhas e você morrer essa tua carne, como Paulo diz, esbofeteando todos os dias. Porque senão, irmãos, você vai ser mais do mesmo. E o Senhor não vem buscar mais do mesmo. O Senhor vem buscar uma noiva preparada, uma noiva madura, adornada, uma noiva que se posiciona como ela tem que ser em nome de Jesus. Amém?